A pesquisa MDA para a Confederação Nacional de Transporte dá o Lula caindo um pouco e o Bolsonaro subindo um pouco. Muito pouco. Mas é sempre um movimento, né, nas pesquisas pré-eleitorais. Dá também a notícia de que o Vladimir Putin está estimulando os independentistas da Ucrânia. É o jeito dele fazer a guerra a favor da Rússia lá, mas o Bolsonaro não vai entender isso? Não vai. Esses dois assuntos estão presentes no meu vídeo de hoje, que eu também vou me arriscar a comentar a derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro. Pois é, o que é que aconteceu? A pesquisa da MDA para a Confederação Nacional de Transportes diz que o Lula desceu ali minimamente para os 42 pontos percentuais e o Bolsonaro subiu para os 28. Os dois se aproximaram muito pouco dentro da margem de erro, mas eu acho que daí dá para você concluir. A essa altura é muito difícil concluir qualquer coisa tão longe da eleição, né? 8 meses da eleição. Mas você pode perceber claramente, por exemplo, Ciro e Moro empatados, né? Ou seja, terceira via, bye bye. Em relação à polarização, o que eu tenho a dizer é que Bolsonaro está perdendo voto para o Lula e Lula está perdendo voto para o Bolsonaro. Essa é a movimentação que as pesquisas em geral têm mostrado. Ninguém vê, por exemplo, uma carga grande de bolsonaristas arrependidos votando no Moro ou de lulistas arrependidos votando no Ciro. Não, não tem isso. O que tem é o seguinte: nós temos uma perspectiva muito grande de vitória do Lula, do PT, da esquerda e dos partidos que são aliados, e uma derrota acachapante do Bolsonaro, por mais que ele se aproxime nas pesquisas do Lula. Só que o Bolsonaro se aproxima dos 30%, e é provável até que ele chegue à eleição com 30%, que vá para o segundo turno, que dispute com Lula, aí perdeu. Mas tem 30% do eleitorado. Isso é uma carga significativa, isso lhe dá muita força e, de certa forma, repete o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Basta ver que o Biden ganhou a eleição, foi muito discutido e tal, mas o Trump continua ali no calcanhar dele, criando os maiores problemas, e a administração de Biden está sendo muito criticada por causa disso. É muito provável que, seja quem for o presidente eleito, ou Lula ou Bolsonaro, vai sofrer uma carga muito grande de uma oposição muito forte, um país muito dividido. Mas isso a gente já viu no que dá, né? Dá em impeachment, ou dá em nada, ou o presidente compra a Câmara e o Centrão continua mandando, né? Agora, em relação ao Bolsonaro, hoje está saindo a notícia de que ele convidou o príncipe saudita Mohammed bin Salman, que é conhecido como o mentor do assassinato do jornalista oposicionista saudita Jamal Khashoggi, em 2 de outubro de 1982, com uma injeção letal e depois esquartejamento em Istambul, né? Então o Bolsonaro convidou para ele vir agora em março ao Brasil. O Bolsonaro tem uma certa paixonite aí por esse príncipe, né? Ele já se encontrou com ele em abril de 2019, depois saiu cantando loas para ele na reunião do G20 em 2019, dizendo que o príncipe tem uma boa presença, qual é a mulher que não gostaria de se encontrar com o príncipe, aquela besteirada que o Bolsonaro faz. Só que convidar um assassino, reconhecido pela ONU como assassino, de um mártir da liberdade de imprensa, de um inimigo da ditadura, da monarquia saudita, aí vai mais ao encontro do que é de verdade o Bolsonaro. Agora ele está tentando se aproximar de grandes amigos do passado que ele abandonou no caminho, mas parece que não está sendo muito bem sucedido. Pelo menos foi o caso do Alberto Fraga, que era cotado até para ser ministro, que é amigo dele há 40 anos, e que estão dando a notícia aí de que ele tentou uma aproximação com Alberto Fraga, e Alberto Fraga não quis nem saber, porque Alberto Fraga está definitivamente rompido com ele, porque perdeu a mulher para a Covid e atribui a ele, com toda a razão, a grande massa, né, mortos pela Covid, entre os quais a mulher dele, né?
Na verdade, são 32 milhões de brasileiros com a terceira dose atrasada, e isso se deve muito à confusão que tem sido feita por ele e por seus sequazes, pelos chamados negacionistas, pelo ministro da Saúde. Eles são os grandes responsáveis por isso, apesar de grande parte desse contingente estar em São Paulo. A verdade é que se cria uma tal barreira de desinformação, de mentira, que a vacina mata, que mesmo a convicção dos brasileiros que dizem nas pesquisas que são a favor da vacina, que a vacina é a única forma correta de combater a pandemia, eles se sentem até ameaçados e deixam de ir aplicar as doses que estão atrasadas nos postos de saúde. As doses já chegaram, já foram compradas, estão nos postos de saúde e não chega a ser usada, né? Não chega a ser aplicada. O jornal O Globo está dando que Petrópolis perdeu 2% do produto interno bruto com o temporal deste ano. E o UOL traz uma notícia muito dramática de um senhor chamado Rafael Xavier de Castro, de 42 anos, que é sobrevivente das enchentes de Petrópolis em 2011 e que morreu num ônibus que foi arrastado e do qual se salvaram muitos passageiros. A história dele é trágica, é terrível, é emocionante, porque ele não conseguiu sair do ônibus porque ele tem uma perna mecânica, e aí isso dificultou a sua passagem pelas janelas, conforme alguns sobreviventes narraram. Esse cidadão é considerado um herói, um guerreiro pela família, mas sucumbiu diante da inércia, do descaso, do desleixo, primeiro do prefeito de Petrópolis. Sai prefeito, entra prefeito e nada é feito para evitar que as pessoas construam casas nessas áreas de risco, e nada é feito para que, quando vem uma chuva dessa, haja qualquer programa de emergência para socorrer desabrigados e para evitar que haja tantos mortos. A verdade é que a culpa não é de São Pedro, a culpa não é do temporal, a culpa é do desgoverno que manda no Brasil. No governo federal, o Bolsonaro de um lado e a Câmara do Arthur Lira de outro, os governos estaduais, principalmente lá no Rio, vocês sabem toda a trajetória do seu Sérgio Cabral, cumprindo penas altíssimas por corrupção, e esse prefeito, os bolsonaristas estão todos jogando a responsabilidade dele, esquecendo que é um prefeito bolsonarista. Quem manda no Rio de Janeiro é o senhor Flávio Bolsonaro, o senador sonso. Cláudio de Castro é apenas um pau mandado. E essa história de que o Bolsonaro levou 2 milhões, mas na verdade vai dar 2 bilhões, não leva a nada. Não é verdade, ninguém pode garantir que ele vai transferir 2 bilhões para Petrópolis. Com chuva, sem chuva, o Flamengo agora só é vice-campeão, né? O Flamengo, a gozação que o Walter Maiorós, palmeirense, faz comigo, o Flamengo foi vice-campeão da Libertadores, com o Palmeiras dele campeão, e agora vice-campeão da Supercopa. O campeão foi o Atlético de Minas. Eu quero dizer que esse jogo é um absurdo, é um caça-níquel que fala mal da CBF corrupta e da direção bolsonarista do Flamengo. Não tinha que haver esse jogo. O Atlético já era o legítimo super campeão brasileiro, porque foi campeão brasileiro do Brasileirão, porque foi campeão da Copa do Brasil e não tinha nada que disputar um jogo a mais. Só apenas foi um belo jogo, o Flamengo jogou bem, mas o Atlético, que viria ser o campeão, foi campeão. Para isso, foram necessários se bater 24 pênaltis. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o senhor Paulo Souza, o novo técnico do Flamengo, não sabe das coisas, não sabe de nada. O Flamengo contratou o Diego Alves porque era um goleiro que agarrava pênalti na Europa, onde ele jogou e trabalhou. Todo mundo sabia disso na Europa. Por que é que o Diego Alves está no banco e o Hugo Moura está no gol? O Hugo Moura falhou incrivelmente no primeiro gol, quando espanou para frente um chute forte do Arana, permitindo que o Nacho Fernandes empurrasse para o gol. Falhou no segundo gol, porque de fato o Hulk chutou muito forte, mas chutou na direção dele. E ele, em vez de pular na bola, em vez de atacar a bola, como aliás o zagueiro novo que o Flamengo contratou também,
o Fabiano lá, não conseguiu desarmar o Hulk, estava tranquilo na área para dominar com o joelho e chutar. E também ele chutou na direção do goleiro e o goleiro, em vez de atacar a bola, saiu do caminho da bola. Se abaixou para não levar uma bolada quando devia ter deixado levar a bolada, né? Agora a culpa toda é do técnico. Culpa, inclusive, do fato do Vitinho, que não sabe bater pênalti, bateu o pênalti no lugar do Gabigol, que é o melhor batedor de pênalti do Brasil e que podia ter batido o pênalti e se recusou a fazer, e ninguém sabe até agora por quê. Culpa dele, culpa do capitão Diego, que não tem moral para nada, é reserva e é capitão, e culpa principalmente do técnico, que não tem autoridade para se impor diante do Gabigol. O Gabigol manda no time mais do que ele. Por isso, o Flamengo não é vice-campeão não, viu, o Walter? O Flamengo é lanterninha da Supercopa. Ficou no último lugar, o segundo é o último lugar da Supercopa, porque só tem um jogo. Antes de terminar, eu quero convidar vocês para, mais uma vez, para ver a entrevista que eu publiquei no sábado, Neumann Entrevista, com Luiz Erundina, em que ela assume, sem papas na língua, o fato de que o Centrão é que manda no Brasil e o Centrão reina na Câmara, da qual ela faz parte, reina absoluto, faz o que quer, inclusive com orçamento secreto. Ela descreve isso. No Dois Dedos de Prosa, de domingo, eu fiz uma entrevista espetacular, que está sendo um enorme sucesso, todo mundo está comentando, com o Miguel de Almeida, meu colega, jornalista, poeta, escritor, editor, falando da Semana de Arte Moderna, porque ele dirigiu mini documentários para a TV Cultura a respeito do centenário da Semana de Arte Moderna e fala de Mário de Andrade, segundo ele, o maior romancista do Brasil, ali empatado com João Guimarães Rosa do século XX. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé.